Preto, o podcast oficial de Ribeirão. Apresentação Lica Jimenez e convidados. Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo! E mais um RP Pod, podcast oficial de Ribeirão Preto. E hoje o assunto é muito importante, compulsão alimentar. Eu trouxe comigo para apresentar o pod hoje Cacau Muniz, uma vibrante locutora de 33 anos, formada em letras, inglês, e chega ao programa trazendo sua jornada marcada por superações. Diagnosticada com compulsão alimentar em 2016, ela enfrenta esse desafio junto ao diagnóstico de TAG. Desde então, Cacau busca o equilíbrio com o apoio de uma equipe multidisciplinar composta por endocrinologista, nutricionista, psiquiatra e psicólogo. Uau! Sua história inspiradora promete tocar os corações e oferecer perspectivas valiosas aqui conosco. Obrigada pela presença, Cacau. Obrigada a vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, poder contar um pouquinho dessa história e trocar um pouquinho de figurinha junto com vocês, porque o que a gente puder ajudar o pessoal que está em casa, né, vai ser de grande valia. Nossa, só com essa introdução aqui, eu sabia só um pedacinho da sua história. Quanta coisa. Sabe o que é? Você postou, inclusive, faz muito pouco tempo, as diferenças, né? Sim. De quando você tinha um sobrepeso e depois a cirurgia bariátrica e tudo mais. Então vai ser um assunto muito bacana para nossa pauta hoje. Hoje promete. As pessoas nos olham e não imaginam a nossa história, né? Sim. Hoje as pessoas sempre falam, te vejo nos lugares, você é tão bonita. Não, mas não foi sempre assim. E não é assim todos os dias, porque acho que quem sofre de compulsão alimentar sabe que cada dia é um dia. Então tem muita história por aí e eu quero contar assim pro pessoal que tá aí acompanhando a gente. E essa mulher é linda, ela é tão linda. Aliás, só tem lindas aqui conosco hoje. Vamos apresentar a primeira, Cacau. A nossa primeira convidada aqui no programa é a Fernanda Pironelli. É uma psicóloga clínica com formação em psicologia e pós-graduação em neuropsicologia. Ela traz aqui pra gente hoje a sua experiência de 4 anos utilizando a abordagem de terapia cognitivo-comportamental, que é TCC, que eu adoro, inclusive. E hoje ela se dedica a atender as pessoas ansiosas. O objetivo é proporcionar qualidade de vida aos seus pacientes, compartilhando insights e estratégias para o bem-estar emocional. E então acompanhe as orientações da Fernanda aqui junto com a gente para uma vida muito mais equilibrada. Muito obrigada, Fernanda, pela sua presença. Obrigada a vocês, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de compartilhar também experiências e que eu possa também agregar de uma forma, né? Eu já vou até fazer consulta, certeza que ela vai me mandar direto pro psiquiatra. Eu já tô vendo, já tô preparada, viu? Timotinho, você vai ficar sem sua mãe. E conosco também a talentosa Letícia, ela é nutricionista, tem 24 anos, está conosco hoje para falar um pouquinho sobre todos os desafios nutricionais. Inclusive ela trouxe embalagens de produto que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Com 4 anos de experiência na nutrição clínica, ela concentra seu trabalho em formar novos hábitos alimentares e aprimorar a relação dos pacientes com a comida. Sua abordagem busca trazer leveza ao cotidiano, atendendo tanto aqueles que buscam melhorias na composição corporal, quanto aqueles que desejam uma transformação positiva em seus hábitos alimentares. Prepare-se para uma jornada nutricional com essas duas falando sobre compulsão alimentar. Muito bom, Lica. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Gente, eu fico ansiosa, já estou ansiosa com esse assunto. Eu acho ele tão importante nós identificarmos, primeiramente, se nós estamos tendo algum tipo de compulsão alimentar, se os filhos têm algum tipo de compulsão alimentar, ou amigos próximos têm, como agir, o que a gente pode falar, ou o que a gente não pode falar, o que a gente pode incentivar ou não incentivar com as redes sociais. E eu vou iniciar tudo isso. Nossa, sério, eu tô acelerada, porque eu amo esse assunto. Com a Cacau. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu não sou de Ribeirão Preto, né? Eu sou de Cajuru, uma cidade bem próxima aqui. E eu sempre fui gordinha, desde pequena. Então, é aquela história, ela deve ter problema de tireoide, né? Sempre é essa desculpa. E eu acho que antigamente, eu tô com 33 anos, antigamente não se falava muito em
compulsão alimentar, sempre era algum problema de tireoide, você ia no médico, era algum outro problema, mas nunca se falava sobre isso. Então eu sempre fui aquela criança gordinha, aquela adolescente gordinha e fiquei uma adulta gordinha. E nunca tive problemas com isso, até que isso começou a atrapalhar a minha vida. Por exemplo, dar um nó no cadarço, caminhar do meu trabalho, caminhar 2 quarteirões. Só que eu nunca foquei muito na alimentação. Então, eu sabia que algo estava errado, mas não sabia o que era. Eu decidi fazer uma redução de estômago. Fiz todo aquele processo, eu fiz uma redução de estômago, emagreci 84 quilos. Porém, eu percebi que os meus hábitos, eles não mudavam. 84 quilos. 84 quilos. É Eu pesava 140, isso, né? eu pesava 140. E emagreci, assim, com acompanhamento nutricional ainda, mas eu percebia que faltava algo. Não era a comida o problema, não era. É sempre a cabeça. E continua não sendo. Uhum. Porque eu falo muito sobre compulsão. Ninguém tem compulsão por comer brócolis. Ninguém tem Lindo compulsão isso. por comer couve-flor ou alface ou tomate. A nossa compulsão, ela tem nome e sobrenome. É bolacha recheada, é salgadinho, é chocolate de tal marca de tal jeito, entende? Então, a compulsão é exatamente essa. A sua compulsão tem nome e sobrenome. E eu aprendi muito isso na terapia cognitivo-comportamental, que é muito importante. A nós que que temos compulsão, nós comemos sentimento. Então, nós precisamos aprender o quê? A tratar esse sentimento. O que isso está causando em mim? O que causou? Onde começou? E a participação da terapeuta é exatamente isso. Ela, junto com você, descobrir de onde começou e te tratar a partir dali. Para que os casos, os episódios de compulsão sejam cada vez menores. Não que vá diminuir. Por exemplo, tô falando de mim, não sei se acaba, mas eles diminuem. E você consegue encontrar, saber quando você vai ter uma compulsão. E você consegue lidar com aquela situação. Você já não vai mais comer até passar mal, até ter ânsia, alguma coisa assim. Você vai aprender a lidar com isso. E é muito importante a terapia, o acompanhamento psiquiátrico para quem precisa de remédio. Não são todos os casos, mas assim, até elas podem esclarecer pra gente. Mas não são todos os casos, mas isso é muito importante. Então hoje eu continuo mantendo os meus 84 quilos off, mas hoje com uma cabeça um pouco diferente. E inclusive, ali que é testemunha disso, porque a gente sempre tá em eventos juntas. Eu até me permito comer algo que eu não comeria antes, que eu tinha medo, por exemplo. Então a gente foi... Já come bem pouquinho, gente. Não consigo comer. Então, o que a Lika tava falando, acho que o foco do tratamento na questão da compulsão é realmente essa redução desses episódios pela compulsividade. Sim. E ter essa visão dos alimentos com essa permissão maior, né? Do não criar aquela lista do pode ou não pode. Mostrar que tudo é permitido, mas tem que achar um equilíbrio entre essas coisas. Eu acho que a noção da saciedade também muda muito. Muito importante. Né? Fome e saciedade, o reconhecimento desses sinais, eu acho que é algo muito importante pro compulsivo. Porque eu já vi muitas pessoas que têm a compulsão alimentar para se alimentar mais, porque também tem aquelas que não querem mais se alimentar, que tem raiva da comida e tem essa ideologia de anorexia mesmo, né, de parar de comer até a ponto de morrer, muitas meninas morrendo, né, com anorexia hoje, as pessoas comerem escondido ou praticar a bulimia escondido, como se escondido ninguém estivesse vendo e ela não estivesse tendo aquela compulsão. Várias amigas que estão acima do peso, sempre foram acima do peso, eu sei que não é uma nem duas, que só quando a gente viaja com elas, a gente realmente vê que tem comida escondida debaixo da cama. Mas essa que eu falava, meu Deus, por que ela engorda? Ela não come. Gente, ela come tão pouquinho. Aí você vai realmente viajar com a pessoa e você encontra comida escondida. É uma coisa muito louca, então, né? Lika, essa questão, a Fer pode até complementar, né, do comer escondido é justamente pelas emoções que a pessoa sente no ato de comer. Então, às vezes, essa pessoa... É prazeroso, né? Não nesse sentido, mas, por exemplo, às vezes comer em excesso é algo que traz vergonha, é algo que traz medo, é algo que traz frustração. Então, para ela não mostrar isso para as outras pessoas, ela come escondida. Você já percebe que é um traço de compulsão, porque a pessoa prefere comer escondido. Ela sabe que é errado. Na cabeça dela é errado. De saúde, ela entende, né? mas não controla essa impulsividade. Exatamente. Mas e aí, desculpa. Aí a gente percebe que você come por tudo. Eu sempre digo isso. Você come porque você tá feliz. Você come porque você tá triste. Você come porque aconteceu algo bom. Você come porque aconteceu algo ruim. Você sempre quer mastigar. É o ato de mastigar. Entende?
Mas é verdade, assim, o ato de comer emocional, né? A gente come as nossas próprias emoções. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha as crenças, os traumas, os gatilhos que a gente vai buscar, né, para poder melhorar esse quadro de compulsão alimentar. Então, a compulsão, é que nem você falou, a gente nunca vai ter uma compulsão por um brócolis, a gente vai ter uma compulsão por uma coxinha, uma bolacha recheada. Sim. Por quê? Porque é o que traz o prazer. Então, a gente come quando a gente tá com uma emoção que traz um desconforto, e aí o ato de comer é o ato mais próximo de ser mais rápido, válvula de tirar, escape, né? Pra tirar aquele desconforto, porque libera o hormônio do prazer. Eu tenho... Quem me segue nas redes sociais e quem convive comigo sabe que eu como até além um pouquinho da conta, né? Eu não acho. Você não acha? Eu não acho. Tem que ver essa questão, às vezes pode ser você Eu tenho superestima. prazer. Mas que bom Todo que você tem mundo prazer fala. em comer. E eu não gosto assim, eu não como... vou comer pacote de bolacha. Eu tenho prazer, eu faço umas combinaçõezinhas ali, eu pego queijo com geleia, eu como até viro o olho que parece que nunca mais vai voltar. Eu tenho muito prazer na Isso comida. é bom, Lica, isso é bom. Ter a comida como uma fonte de prazer é importante, ela só não pode ser a única fonte de prazer. Sim. Mas o que eu percebo nela é que ela come comida mesmo. Eu gosto de Comida de verdade. Não de é verdade. que Eu gosto do brócolis. Mas ela Ser assim, ela vive na vegetariana. correria. E quando ela senta pra comer, ela fala, gente, eu estou varada de fome. Então você realmente vê que é fome real. De verdade. Não é aquilo Não é de querer barriga. se empanturrar, você entende? É a diferença. Você come comida de verdade. Quem tem a compulsão mesmo é aquele prazer momentâneo. Ficou feliz, de repente bate uma tristeza de novo. Tristeza, Ela uma quer culpa, comer né? de novo porque ela sabe que se comer ela vai ficar feliz. É. Então ela come de novo. Aí comeu, de repente vem a tristeza. Nossa, eu fiz errado. Aí deixa eu comer mais um pouquinho. Aí, você entendeu? É um ciclo vicioso. É um ciclo Exatamente. vicioso. Mas, assim, como a Lica come comida de verdade, pode significar que ela faz as pazes com a comida. Sim. Né? Agora, por exemplo, os pacientes que acabam escondendo mesmo, né, a comida debaixo da cama, eu tenho pacientes que inclusive fazem isso e é muito triste porque Sim. já foram julgados também de uma certa forma pelos próprios pais, pelos amigos, então tem vergonha desse próprio ato. Então esse tipo de coisa a gente tem que tratar com mais acolhimento, né, sem julgamento, porque Sim. a gente não sabe por que não ela é tá... nem julgando, é porque eu via que a pessoa estava fora do preço, do peso, aí será que ela tem problema de tireoide? Porque eu como, Pois é. eu vou no restaurante, eu como bem, eu Sim. como. Eu me considero, aí a Cacau tá, obrigada, Cacau, você é a única. Eu sou julgada. Lica, mas a questão é que assim, a gente está colocando medo e o foco nas coisas erradas. Porque a gente não deveria ter medo de comer comida. Se a gente pensar nos nossos avós lá atrás, eles comiam, você viam todas as pessoas eutróficas, né? Você não via tanto sobrepeso e obesidade igual Sim. tem hoje. Então o problema em si não é a comida, nunca foi. Agora é o Talvez além que da comida. também tá O quanto se come, O que come. o que come, a quantidade, frequência. E aí eu vi elas, comi um negocinho, falei, nossa, mas gente, ou eu tô muito louca, né, eu tenho algum problema, eu falo que eu tenho 2 solitárias que tiveram um filho e eu tô vendendo filhote no Mercado Livre. Porque não é possível, mas aí, né, viajando com a pessoa, eu falei, tá, entendi. Tá e não tudo bem. julgando, né, ela, mas... Orientar, procurar ajuda, Não, né? eu nunca falei nada Tá. pra pessoa, mas eu sei que isso acontece e assim, conversando, né, nós aqui, imagino que isso deva ser algo normal, né? Eu tenho um caso de uma paciente que ela relata às vezes acordar de madrugada e assim, ela só acorda no outro dia com um farelo das coisas na cama que ela levantou pra comer e ela não se lembra. Nossa, Um já caso vi bem pessoas... extremo. Sim, já conheci pessoas Que também. acorda na madrugada, Pra come e comer. volta pra Pois dormir é. no outro dia você pergunta. Sim, o uma que você amiga comeu? A pessoa que fala. fez, inclusive, redução do estômago e tá engordando tudo de novo. Ela tem... Hoje em dia, acho que as pessoas que optam por fazer, é porque eu também estou percebendo que os médicos estão mudando muito a conduta da cirurgia bariátrica. Eles estão tratando muito essa questão Cabeça. psicológica antes. Eu mesma tive que fazer um acompanhamento psicológico antes, depois tive que fazer 1 ano depois e continuei. Eu não parei porque eu percebi que o problema não era realmente meu estômago, era coisa minha, era meu.
eu que não estava sabendo lidar com N questões que eu fui descobrir somente na terapia cognitivo-comportamental. E com uma nutricionista também que entendia aquilo que eu estava passando. Por exemplo, acho que a Lika sabe, eu não costumo comer, por exemplo, carboidratos refinados. Arroz, o pão, essas coisas, porque eu tenho hipoglicemia reativa. Você tem o dumping? Eu tenho hipoglicemia reativa. Eu não sinto mal, mas cai a minha glicemia. Aí fica um ciclo vicioso de eu ter que comer alguma coisa com mais açúcar, aí sobe, depois cai de novo. Então eu fiz uma escolha em não comer. Então assim, um nutricionista que te acompanha, que te entende, sabe? Não, realmente, seu problema é uma hipoglicemia reativa. Então vamos evitar, porque quando você comer, seus episódios vão ser um pouco menores, porque quando a gente tem evento, às vezes eu como arroz, aí eu como um pãozinho, como uma torradinha, alguma coisa, e pra mim é mais tranquilo, mas 80% do tempo eu sou uma pessoa vigilante, e eu como aquilo que realmente me faz bem hoje, que me dá saciedade, porque quando você tá saciado, dificilmente você vai comer até passar mal, ter compulsão, porque você tá saciada. Excelente. Você tá com a barriga, realmente, é literalmente barriga cheia. Você tá saciado, você sente que se você comer alguma coisa, você vai passar mal, mas você não tá saciada de coxinha, você tá saciada de uma salada, de uma proteína, entendeu? De um carboidrato bom, e é isso. E eu aprendi a administrar assim. Essa importância da rotina, né? Do paciente que tem a compulsão alimentar, ter essa rotina, essa frequência com que vai comer, eu acho que ajuda bastante nesse ato de compulsividade, né? Porque você tem um momento que você vai comer, você se sente satisfeita. E uma outra coisa também muito importante que eu acho legal a gente falar aqui, de ter o acompanhamento com o médico, para ele pedir também um exame de sangue, saber sobre os seus hormônios, sobre serotonina, realmente pode ser dopamina, um magnésio que hoje eles descobriram que é tão importante para nossa saúde, uma vitamina B12, uma vitamina D, que é muito importante. A vitamina D, às vezes a gente acha que a gente tá muito triste, deprimido. Vitamina D tá todo mundo com falta, tá na moda. Não, vitamina D agora, daqui a pouco a gente chama de hormônio D, né? Porque cada hora você descobre mais funções benéficos, né? E o pós-pandemia ajudou demais, né? Porque saiu as reportagens, né, que vitamina D prevenia e nananã, a galera saiu comprando vitamina D a rodo, né? Igual álcool em gel. Chegou uma hora também, né? O pessoal tá... Melatonina que, em vez de mudar os hábitos, as pessoas querem fazer algo de imediato, né? Então, você falou uma parte muito importante, que os médicos hoje estão mudando a conduta, mas eu trabalho com pacientes que fazem bariátrica, então eu faço avaliação pré, né, e trabalho com o pós depois, e eu percebo que os pacientes, eles querem algo imediato. Eu quero emagrecer, então eu vou fazer cirurgia bariátrica. Claro. Mas mudar hábito ninguém quer, né? Mudar hábito ninguém quer. A Lika caiu nesse momento assim. Claro! Sim! Vamos continuar bebendo. Se eu puder entrar num lugar e já sair magra, com o abdômen definido, ainda não malhar. Mas é um problema, porque, por exemplo, muitos pacientes que não trabalham essa educação alimentar, né, a cabeça antes de fazer a cirurgia, às vezes perdem a cirurgia. Ou seja, é uma frustração ainda maior. E tem ainda aqueles que pegam, tá bom, eu não tô conseguindo comer, mas eu vou tomar uma lata de leite condensado. Eu vou... e outros que substituem as compulsões também, né? Sim. Começam a tomar muito álcool, ou uso de drogas. Enfim, entre outras mas coisas. Mas a cirurgia bariátrica, após, né, pode adquirir alguns tipos de vícios. Então, por exemplo, eu já tive pacientes que adquiriram vício em álcool, já tive pacientes que adquiriram outros vícios em outras comidas específicas. Então, não sei se é o caso da Cacau, mas muitos pacientes adquirem outros vícios pós-cirurgia bariátrica. Então, eu sou fascinada em doce, eu troco qualquer coisa por doce. Então, eu sempre brinco com os meus seguidores, eu sempre falo, gente, eu sou de temporada, uma temporada eu gosto de uma coisa, só aquela coisa e é aquilo. Depois eu mudo de coisa, eu quero outra coisa e é só aquilo. Então, assim, eu tento me controlar ao máximo, eu tento fazer, por exemplo, eu quero um docinho, eu tento fazer um docinho mais saudável, pra que sacie a minha vontade de comer o doce, que eu burle o meu pensamento, pra que eu não coma algo que eu sei que não vai ser legal pra mim. Sim. Eu tento, gente, por isso que a gente falou no começo do programa, que é assim, todos os dias é um dia, e é realmente aquilo. Hoje matar um leão dia. Todos os dias. Sem brigadeiro. É bem isso. Doceiros anônimos. Mas talvez não seja também seu corpo pedindo, já que você não come os carboidratos refinados. Eu acho que não, porque se transformam, né, mais rápido na glicose. Ela pode até falar pra mim, mas assim, os dias que são mais pesados de trabalho, que eu gravo bastante, o dia que às vezes eu não tive tempo pra comer, é o dia que eu mais quero comer doce. Por isso que eu bebo, gente. Mas a gente volta naquela questão do comer emocional. Sim, então, teve o estresse,
a gente vai lá e come o docinho para tirar o estresse. É uma forma de compensação, né, pra mim. E aí não é certo. A psicologia pode trabalhar muito isso, né? Que é essa questão desses pensamentos sabotadores. Sim. Eu trabalhei demais Então hoje, eu posso. mereço uma cerveja. Sim. Eu trabalhei demais, eu mereço um doce. Ali. Eu sei, eu tô sofrendo bullying aqui. Pausa para os nossos anunciantes. Gente, como tá rápido, já foram 20 minutos de programa, vocês acreditam? E eu quero voltar falando sobre como reconhecer para ambas, como reconhecer a criança já de novinho que já tem algum tipo de compulsão alimentar. A gente volta já. RP Pod volta já! Voltamos com o RP Pod com Fernanda, psicóloga, e a Lê, nutricionista, e Cacau maravilhosa. Tá puxando meu saco. Ela não usa filtro, gente. Nossa. E eu preciso de filtro. E aí eu falo, você não vai pôr um filtro, amiga? Põe aqui na tia, pelo menos. Ela faz a foto sem filtro. Quer acabar comigo mesmo? Faço mesmo. Pior que eu faço. Parabéns, eu Meu boto obrigada, todos os que bom. possíveis. E ainda eu boto o dedinho ali naquele outro filtrinho assim do Instagram é? pra deixar Pare- coisa só, isso aí. Ajuda a tia. Nossa, misericórdia. E voltamos com um assunto muito bacana que é a compulsão alimentar. E uma pergunta que eu quero fazer para as duas. Como perceber que o seu filho, logo na infância, tem, ou um amiguinho, enfim, irmão, tem algum tipo de compulsão alimentar, tanto para se alimentar muito ou não quer comer e enfim, esconde a comidinha, finge que comeu, tem muito disso. Vamos falar um pouquinho com você primeiro, Fernanda? Então, primeiro a gente falar sobre compulsão alimentar, a gente tem que pensar que a compulsão alimentar ela não é compensatória. Por exemplo, a bulimia. A bulimia, a pessoa come e ela usa métodos laxantes ou ela provoca vômitos. Então, isso é um método compensatório, né? Então, a compulsão ela não tem isso. Ela come, ela se sente bem cheia, mas ela vai continuar repetindo esse comportamento por vários momentos ali no dia, esconde alimentos e tudo mais. Eu usei o termo errado, então. Quando você tem a bulimia, não é compulsão. Está dentro de uma categoria de transtornos alimentares. Transtorno alimentar. Isso. Aí quando tem, por exemplo, um paciente que está deixando de comer, mas ele ainda não tem um transtorno, ele tem um comer transtornado. Então, assim, é um defeitinho que ele pode evoluir para um transtorno alimentar. Correta, então vamos lá, Fer. Então a pessoa tem o transtorno ou a compulsão. Como realmente falar o sinal de alerta? Opa, não é só não é frescura, não é manha. Um alerta aqui. Eu acho que primeiramente olhar para o filho de forma qualificada, porque hoje com a nossa rotina corrida a gente não tem tempo às vezes para ver o filho brincar, para ter um tempo de qualidade com a família, a gente não tem isso. Então é importante a gente olhar para o filho, acolher e aprender a ouvir. Porque o que a gente acha? A criança está ali, ela fez uma birra, vamos punir. Não é assim, às vezes a gente precisa escutar o que está trazendo um desconforto nela. Então, por exemplo, como o Cacau falou, às vezes tem ali um estresse no trabalho, a criança também tem um estresse na escola, também tem que lidar com as crianças que são os amigos que às vezes praticam bullying. Então, isso gera um estresse, né, para a criança e vai fazer com que ela se sinta triste da mesma forma como nós adultos. Então, eu acho que acolher a criança e observar também esse tipo de comportamento é um começo ali pra gente, né, ter a certeza que ela está tendo isso. E dar esse espaço pra criança falar, porque a gente não dá esse espaço, né? Pelo que eu atendo também no consultório, eu vejo que muitos pais não dão esse espaço para as crianças. Então, acolher, ouvir e compreender aquilo que ela está querendo dizer. Porque nem sempre a criança vai chegar e falar, olha mãe, estou triste porque meu amiguinho ali me bateu na escola. Não, ela não vai saber falar muitas vezes. Então, ela tem que trabalhar melhor isso, né? Aprender qual é a emoção dela e aprender também a falar sobre isso. Então vamos colocar assim, eu vejo muitas mães até empurrando, né? Eu sou da época da biotônico fontoura, né, gente? Ó, tem que raspar um prato até o fim, comer até o fim. Meu pai, se a gente não comesse até o fim, eu não saía da mesa. Isso pode ser, eu posso chamar isso de gatilho? Isso pode ser um gatilho, talvez, eu para uma trauma, futura compulsão, um transtorno alimentar? Sim. Pode ser um gatilho. Mas aí eu como mãe, eu vejo que o meu filho não tá comendo, ou eu fico oferecendo comida o tempo inteiro, como se aquela criança estivesse, sei lá, na selva, né? Eu vejo as mães, tem que comer de 3 em 3 horas, e aí fica dando comida toda hora pra essa criança, e a criança tá gordinha, a mãe tá esbelta, maravilhosa. Às vezes eu vejo que ela fica dando comida que ela queria comer pra criança, às vezes eu percebo muito isso. Então,
como também os pais se educarem. Olha, meu filho não está com fome, como é que eu vou identificar? O quanto eu posso contribuir para essa criança ter sobrepeso? E, por outro lado, tem aquelas crianças que não comem nada. O quanto que o pai pode te forçar, até onde que ele pode ir? Você tem que comer o brócolis. O brócolis é seu amigo. E tem aquela criança que só come amarelo. Quantas possibilidades. Eu tô aqui formando um monte de pensamento. Só como amarelo. Como forçar? Força, não força? Me fala um pouquinho, Fer, e depois vamos abrir com a Nutri. Assim como a Lê falou, né, isso, né, de forçar a comida, de obrigar a criança a comer, é uma porta aberta para um possível transtorno alimentar. Por quê? Porque ou ela pode crescer de forma compulsória, querendo comer tudo porque gerou aquela crença de tipo, não, eu preciso comer porque senão meu pai vai ficar triste comigo, minha mãe vai ficar brava, eu vou apanhar, ou sei lá. Porque antigamente era assim, né? Meu pai feliz. Comer deixa meu pai feliz, né? Eu vou ser punida se eu não me alimentar dessa forma como meus pais estão me obrigando. Então, ou a criança ela gera uma compulsividade alimentar, ou ela pode gerar até um medo de comer, né? Tem aquelas crianças que muitas vezes... Eu fui uma criança que não comia, né, no caso. Então, meus pais, eles ficavam muito preocupados. Então, conforme eu fui crescendo, eu fiquei com medo de comer. Então, sempre que eu olhava para a comida, eu sentia vontade de vomitar. Então, gerou um problema, gerou, né, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, que eu fui trabalhando isso em terapia também quando eu era adolescente. Então, para vocês verem que a forma como a gente se relaciona com a comida não tem que ser uma forma obrigatória. Tipo, você tem que comer. Não, você vai comer se você estiver com fome, né? Você também... Por exemplo, não vai tomar uma água se você não estiver com sede. Claro, muito bom. Pegando o gancho do que você disse hoje em dia, dos pais que às vezes não prestam atenção nos filhos, não acompanham, aquelas crianças que saem de casa às 6 da manhã para ir para a escola, voltam para casa às 7 da noite e assim por diante, os pais chegam em casa, eu vejo muito isso. Cansados e tudo, deixa a criança comer com telas na frente. Pois é. Né? Não prepara uma comida rápida, hoje da vida. E o que acontece, principalmente, eu vejo principalmente com telas, as crianças vão comendo, elas não olham para o prato, elas ficam assim, né? Aí o que acontece? De repente a criança já está desenvolvendo ali um ato compulsivo e os pais não estão, os pais para eles estão lindos. Ela tá vendo o desenho, ela né? tá comendo tudo. Tá comendo, tá vendo, mas a criança tá hipnotizada com a tela, então não tá percebendo, não vai ter aquela sensação de saciedade. Aí quando perceber, de repente comeu tudo, comeu em excesso, é onde começa a dar refluxo, começa a dar aquele monte de coisa e o pai não percebeu, né? Pois é. Então hoje em dia, acho que os pais precisam realmente prestar bastante atenção nisso, entregar a tela para a criança, dependendo da criação. Tem pai que não aceita, tem pai que aceita, mas assim, na hora certa, né? Para que já não dê esses gatilhos de compulsão sem perceber, porque é sem perceber mesmo. Você tá achando que tá fazendo bem e não está. Sim, é verdade. Eu acho que já trabalhar desde pequeno essa relação entre fome e saciedade é algo muito importante, porque é algo fisiológico nosso. Da mesma forma como a Fer estava falando do beber água se você não estiver com sede, você não vai fazer xixi se você não está com vontade de fazer xixi. É algo muito perceptível. Então, assim, a fome, ela não gera dúvida. Você não fala assim, será que estou com fome? Ela é muito assim, precisa, você não é seletivo para o que você vai comer, você só está com fome. E eu acho que trabalhar isso já na criança é algo muito importante. Respeitar, porque ela não vai ter fome o tempo todo. É a gente que cria essa questão de, tem que comer o tempo todo, mas e será? Eu acho que tem que fazer esse acompanhamento, né, com o pediatra, se estiver tendo um desenvolvimento normal. E a criança tá respeitando os níveis de fome e saciedade dela, tá? Esses pais conseguem fazer uma introdução legal de fruta, verduras e legumes, cara, tá lindo. Segue. E forçar essa introdução? Você deu, a criança não gosta? Não acho viável. Eu acho que, assim, uma forma talvez seria de colocar em preparações onde a criança experimente pelo menos o sabor. Então, por exemplo... Precisa até participar da preparação, né? Participar da preparação. Meu filho não come cenoura. Tá, vamos tentar fazer um muffinzinho de cenoura? Vamos tentar fazer uma panqueca de cenoura? Porque o coloridinho ali pra eles é chamativo. Você vai introduzir de uma outra forma na alimentação. Então, às vezes ele não gosta por conta da textura da cenoura, que é dura. Então, se você dá de uma outra forma, talvez ele goste. E assim, você tem que ir pelo menos, experimenta, coloca um pouquinho no prato, se ele não quiser, tá tudo bem. Ele experimentou, você tenta de novo. E tem coisas que realmente a gente não gosta. Eu sou um caso à parte porque eu como de tudo. Não, a gente pode até gostar de cenoura, mas às vezes tem gente que não gosta da cenoura cozida, mas tem gente que gosta da salada. Da cenoura. Eu não gosto de comer a fruta in natura, a maçã. Mas suco, ele batida, ela... Vai.
Eu tô aqui pensando, eu não gosto de cenoura crua, mas eu gosto de um bolo de cenoura. Uma caldinha de chocolate em Daquelas cima. bem durinhas, né? Eu não gosto de doce. Eu como de vez em quando meu corpo Sortuda. pede e... Ai, Sortuda. É. Mas tá vendo? O que você sente é realmente fome. Tenho fome. A barriga dói. Exatamente isso, Você quer da questão da sede, né? Os sinais fisiológicos normalmente tem sinal físico. É sempre o sinal físico. Então Dói. você sente estômago doendo, roncando. E às vezes eu tento, vou tomar um copo d'água. Não passa. 5 segundos. Não Mas você sabe que esse ato também de forçar, né? Quando os pais forçam, a criança fica até com medo de não comer e aí passa mal, gera transtorno às vezes de ansiedade, uma síndrome do pânico, Sim. o que a Ale falou. Às vezes esse ato de forçar o tempo todo não dá à criança a oportunidade de entender o que é uma fome. Sim. Às vezes ela nem sente fome e o pai tá lá socando a comida. Pra quê, Sim, gente? eu já, Né? ai, que bom. Porque eu vejo essas cenas, eu falo, mas a criança não quer comer. Ela vai pedir comida. O bebê não chora quando tem fome. É. A criança vai pedir comida. Vai. Não tem aquela questão. Tem pessoas que vivem pra comer e tem pessoas que comem comem pra pra viver. viver. Às vezes é uma criança que não come, ela come só pra viver. Ela não vai ficar ali comendo. Ela tem Seu limite. as né? diversões necessidades. dela em outra coisa, Em que não é outras coisas. necessariamente o que o Cada pai um tem um pensa. limite, né? Tanto de fome, saciedade, questão emocional também, cada um tem um limite, né? E a questão que você perguntou da criança que come em excesso, aí é um outro caso, né? Porque aí tem que investigar a questão de sentimentos, Isso. emoções. Às vezes essa criança ela tá comendo a mais justamente por uma frustração. Pra chamar atenção. Pra chamar a atenção Eu dos vejo pais. muitas vezes as crianças passeando no shopping, acabou de almoçar, só que é como se fosse um presente pra ela ir ao shopping e aí comprar alguma coisa pra comer. Eu falo. E as mães falam, filho, quer? Ai, mas ele quer, senão a criança não vai passar vontade. Senão vai Eu falo, ter mas, febre. Gente, acabou de almoçar. O negócio da febre é bom. Ah, vai ter febre. Não pode nem falar que vai nascer com a cara de não sei o que. Né? E eu pergunto muito de, às vezes, forçar ou não a criança a comer, porque, às vezes, cresce um adulto com o tal do paladar infantil. Ai, Gente. Com o tempo... Que eu ia falar Mas eu acho que só. temos um paladar infantil aqui. Olha, reconhecimento. Não, é que eu ia falar assim, né? Nós, como os pais, eu posso falar que agora eu sou mãe também, a gente tem que dar o exemplo para os Sim. nossos filhos. Então, como que você vai querer que ele coma um alface, um tomate, um brócolis se você não come? Então, por exemplo, como você vai querer que seu filho coma maçã, sendo que você não gosta? Então, a gente tem que dar esse exemplo. É claro que você não tem que ser obrigado a comer o que você não gosta na frente dele. Mas dar o exemplo de comida de verdade, ele pode ver que aquilo não é um problema. Então, ele vai fazer uma amizade com a comida, não vai tratá-la como uma desavença, sabe? Sim. Não, porque eu, por acaso, namoro uma pessoa, né, Jean, querido? O paladar dele é completamente infantil e só tem algumas coisas que ele come, gente. É muito fácil lidar com ele, porque não tem como errar. É pizza de calabresa, é hot dog, arroz, feijão, bife. É tipo muito Batatinha fácil. frita. Batatinha frita. Mas eu falo, amor, olha, sei lá, brócolis, que seja. Até que eu acho que brócolis ele come. Ah, eu não gosto. Você já comeu? Não. Eu não preciso comer. Ele não come peixe. Amor, mas um camarão? Não. Tem tudo gosto de peixe. Então, É tudo a mesma coisa. não come de jeito nenhum. Eu falo, gente, mas a mãe criou todos os filhos iguais. É a seletividade, né? É E uma tá pessoa tudo bem? seletiva. Exato. Bom, assim, como adulto responsável que ele deveria ser, ele tem que entender que a gente precisa, nem tudo que a gente faz na vida a gente faz porque gosta, mas porque a gente realmente precisa. Então, por exemplo, tá tudo bem se ele não gosta de peixe, mas ele come um outro tipo de proteína. E isso para os vegetarianos, que for vegetariana, a gente consegue... For vegetariana, foi minha paciente grávida vegetariana, né, Fer? Eu pedi ajuda pra ela, né? Passar proteína pra nenê. Tá certo. Então, assim, se a gente consegue substituir esses alimentos e formar uma base onde ele tem esse suporte nutricional, tá tudo bem ele não comer determinados alimentos. Mas, como adultos responsáveis, a gente tem que entender que precisa. Eu ainda fico feliz, vou dizer pra vocês, que hoje em dia nós encontramos profissionais para qualquer lado que a gente queira ir,
né? Graças a Seja Deus. vegano, vegetariano, seja, sei lá, uma low carb, uma cetogênica, uma Que educação respeita, alimentar. né? Então, assim, a gente encontra profissionais e por isso que eu sempre falo pra E todo encontra mundo. produtos também. Também. Porque não tinha. Aí Hoje tem gente. muito. É, Antigamente eu comia só batata e hoje em dia... Nós temos amigas que moram nos Estados Unidos, elas acham assim o triplo de coisas que a gente encontra É aqui. muita coisa Não, lá. é muita pão. Eles de são tudo muito quanto é evoluídos jeito. lá, né? Exatamente. Desenvolvimento de produto. Mas assim, hoje tá muito. E hoje também uma coisa muito é que a internet nos ajuda muito, né? É uma Sim, receita de um sim. pão sem glúten, não sei, Sim, pra sim. quem é intolerante. Pra quem tem a doença celíaca, Sim. hoje tá uma benção, Tá, né? com Porque até certeza. pizza sem glúten eles encontram. Que antes as pessoas sofriam, né? Hoje então é tudo mais fácil. E Hoje aumentou tem muito a profissional. quantidade de celíacos, ou eu estou enganada? O que vocês atribuem isso? Eu acredito. Você coloca Olhando mais pra uma ver. nutricionista. Eu acredito que deva ser por conta, acho que do reconhecimento com mais facilidade. Então, quando a gente faz uma anamnese muito bem feita, a gente já consegue pegar alguns traços dos pacientes que têm uma doença celíaca, por exemplo, de acordo com o que eles têm de sintomatologia. Então, eu acho que isso ficou mais reconhecido hoje em dia, igual a intolerância à lactose. Talvez lá atrás a galera tinha muita intolerância, Tinha, mas não era não tinha, não era reconhecido. reconhecido. Então a medicina tem evoluído muito, né? A gente tem descoberto muita coisa nesse sentido de alimentação, de intolerâncias. Acho que o muito legal. mimimi foi até pra alimentação. Tadinha das vacas, gente. Eu aqui com meu filho, Timóteo, Osmar e Tetê. Uma vaquinha pra fazer a composição do nosso trio aqui maravilhoso. Vamos mandar. Vamos mandar uma vaquinha de mascote. Por favor. Vamos voltar agora para os nossos anunciantes, fazer um pequeno intervalo. E eu quero voltar a ler. Você tem aí os potinhos que eu pedi para você trazer, mostrando a composição dos alimentos que vem dentro de uma embalagem. Trouxe 2 iogurtes que fica Então, mais fácil. Como reconhecer, o que a gente tem que olhar para ter uma alimentação mais saudável? Voltamos já. RP Pod volta já! Voltamos com o RP Pod, podcast oficial de Ribeirão Preto, com a Fer, psicóloga, Lê, nutricionista, e Cacau Muniz. Vou parar de elogiar ela, ela é maravilhosa, é mais ou menos. Sem filtro. Meia boca. É mais ou menos. Falando em mais ou menos, senhora Cacau, Lá vem. outro dia eu mandando um WhatsApp pra ela. Ela postou alguma coisa de doce, aí eu peguei, corri pra pegar, eu quase não como doce, mas eu corri pegar uma colher de Nutella. Ela falou assim, você é magra. Verdade. Amada. Não mentir. Amada. E você não é magra, mulher? Você não se enxerga como magra? Nós estávamos, pessoal, discutindo isso aqui antes de começar. A Líca disse pra mim, como que você não se vê magra? Realmente, eu não me vejo magra, eu não me vejo. Às vezes eu vou comprar uma roupa, sei lá, eu pego uma roupa 40, o Jonathan fala pra mim, vai ficar grande. Eu não, vai servir, realmente, fica grande. Nós fomos em São Paulo há uns 15 dias atrás, eu fui comprar umas roupas pra gravações, porque eu já tava sem roupa pra gravar. E aí eu peguei tudo M, porque lá não dá pra experimentar. Eu cheguei aqui, eu não tenho roupa porque tá tudo largo. Então assim, realmente eu Capaz não me que enxergo. serve pra mim, amada. Entendeu? A pessoa... Você sentiu a indireta? Mas realmente isso, eu não Vai me vejo doar. magra. Eu não me enxergo magra, mas eu consigo ver que pra mim são defeitos. Por exemplo, eu fiquei com flacidez extrema, mesmo treinando, mesmo malhando, consumindo colágeno, whey e acompanhamento. Mas assim, eu sei que eu tenho coisas pra fazer, então assim, eu reconheço e tá tudo bem, tá normal, mas eu não me Se a vejo gente se magra. apegar nesse negócio de perfeição, aí pronto. Eu não me vejo magra, mas assim, não sei falar, ainda não consegui definir se eu tenho uma distorção de imagem, eu não sei. Mas eu não me vejo magra. Mas eu tô bem comigo, você entendeu? Eu não me vejo magra, mas eu estou bem comigo. Eu queria perguntar pra Fer, né, se você sabe, assim, formas de trabalhar essa questão quando o paciente... Da Porque distorção, eu tenho, né? Alguns pacientes assim também, às vezes... Eu atendi uma vez uma paciente que ela me procurou pra emagrecimento e assim, a menina era uma Barbie.
eu olhava assim, eu ficava assustada, eu falava, meu Deus, o que eu falo pra ela? Porque eu não vou poder ajudar ela já tá assim, na magreza extrema, o que eu vou ter que encaminhar pra um terapeuta, o terapeuta encaminha pra outros profissionais. Então a Fer, acho que pode falar um pouquinho melhor dessa questão de como trabalhar quando o paciente tem essas distorções mesmo, né, de estar de um jeito, só que se enxerga de outro. Eu vou até usar o exemplo das mídias sociais, por exemplo, o Instagram. Então, a Cacau, ela é influencer, né? Sim. Então, querendo ou não, os holofotes vão todo pra ela. Então, o que acontece? Existe um padrão que a sociedade ela impõe. Não, você tem que ser assim pra você ser bonito, você tem que ser tal coisa pra você ser aceito. Ou seja, a gente acaba excluindo a nossa essência. Então, se você é de um jeito e não condiz com o que a sociedade impõe, você já vai ser rejeitado. Então, aí a sociedade cai em cima de você e a pessoa já entra, às vezes, numa depressão, numa ansiedade, que acaba também causando uma compulsão alimentar, voltando aí, né? Ou outros tipos de transtorno. Então, eu acho que trabalhando isso na terapia cognitivo-comportamental é a gente identificar as nossas crenças, identificar aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Trabalhar o autoconhecimento pra gente regular essa emoção sobre aquilo que a gente pensa sobre nós. Então, o que incomoda na gente, né? A gente tem muito medo, às vezes, de se olhar no espelho e enxergar aquilo que tá ruim. Mas a gente precisa olhar. Porque se a gente não olha pro que tá ruim, como que a gente vai saber o que tem que mudar? Né? É uma tarefa difícil, árdua, mas... o processo também de gostar de onde você está, acho que é importante você gostar, porque a gente só muda aquilo que a gente gosta, né? Que a gente, então a gente dá atenção pra algo que a gente gosta, porque se a gente ficar se odiando o tempo todo também... Você só vai se maltratar. Você só vai se maltratar. A rede social, ela exige muito, principalmente de quem se expõe. Se você não tiver um entendimento de que é rede social, não tem ninguém que tá perfeito. Eu tô com meus 45 anos, vai ter dobrinha, vai ter celulite, vai... Lógico que aqui nós estamos falando de saúde. Eu sei que eu preciso entrar numa musculação, porque o músculo, a partir de determinada idade, ele vai perdendo massa magra, eu defendo que a musculação tem que ser colocada assim quando a criança começa a andar. Aí, ó. Então ela andou, ela já tem que ir para uma musculação. Timotinho Uma natação está maromba, tá? Eu só tive um probleminha com ele na creche, que ele queria comer os amiguinhos, mas eu falei... Filho, os amiguinhos não, mamãe colocou lanchinho. E aí ele parou com isso, não fui mais chamada na diretoria. Mas Timotinho maromba. Cacau, ó, eu admiro demais a galera assim do que é influencer, porque assim, isso é uma das coisas que me pega bastante, que é esse pisar em ovos o tempo todo, sabe? Sim. Que você não pode, às vezes você não pode ser nem mostrar a sua essência de Na verdade, você porque pode, e as pessoas gostam de se reconhecer no outro, eles gostam das pessoas verdadeiras do outro lado. No futuro, essas influencers fake, que na verdade não tem que não mostra a sua essência. Uma base firme, eu acho. E que elas não são referências reais na sociedade, porque não adianta, você tem uma rede social, na rede social você é rica, magra, alta, e na realidade não, você fez um cenário, você mora mal, você não isso vai cair. Então, as redes sociais deveriam mostrar a realidade. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, de realmente as pessoas serem cada vez mais verdadeiras. E não é para ofender ninguém, nem para ser louco da internet. É realmente para mostrar a sua essência, que existe dificuldade, sim, que às vezes a gente não tá bem, sim. E que isso é o que gera engajamento também, né? É porque a dor do outro, ele vê em você, ele se reconhece. Eu sempre tentei mostrar nas minhas redes sociais, o pessoal perguntar qual que é seu nicho, né, gente? Eu não tenho nicho, sabe? Eu mostro o real. Tanto que eu venho de um processo de redução de estômago, um processo de emagrecimento, eu trato meus problemas psicológicos e tudo. E o que aconteceu? Do ano passado pra cá, desde que eu tô com a Lica, muita coisa mudou na minha vida, viu? A chefe é muito boa. Pra quem não sabe, nós temos um grupo que se chama Top Influencers,
ao qual o Cacau está nele, esta não maravilhosa. E ela, como diz a novela, ela é dona e proprietária. Então, assim, muita coisa mudou na minha vida, muitas novas oportunidades apareceram e, consequentemente, é restaurante, é lugares gostosos para você experimentar, mostrar para os seus seguidores. Isso é legal, é importante. O tanto de críticas que eu recebi por pregar uma reeducação alimentar, uma alimentação saudável, e ir lá num dia comer uma pizza, comer um lanche, comer... Eu recebi como se muitas não pudesse, né? É isso, sabe? É isso. Não é? E eu sempre falo, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. É aquilo que eu disse, eu faço 80% do meu tempo certo. Pra eu poder, os meus 20, curtir com as pessoas que eu gosto. Regra do 80-20. Eu como minha marmitinha fit. Eu como toda fit. Come mesmo. Na segunda-feira tá ela lá no Instagram com a marmitinha dela, toda felizona. E aí extrapolo aí de vez em quando e tá tudo Cacau, bem. mas isso é exatamente o ato de você fazer as pazes com a comida. Sim. Porque não tem problema você comer uma pizza. O problema é você comer a pizza inteira. Não é problema você comer um lanche. O problema é você comer 4 lanches. Que o pessoal, vou comer um lanche, vou comer tudo então. E eu né? falei pra minha nutricionista, eu quero que você faça, que você prepare pra mim um cardápio, uma direção alimentar que eu possa abrir essas exceções. Porque hoje não é porque eu quero, hoje é meu trabalho. Então, assim, me gera algo, eu gosto de fazer e é bom pra quem me assiste. Então, é isso que eu quero. E assim, é aquilo que eu tô falando, tudo é adaptável. Aí ela monta uma coisinha pra você, olha, o dia que você vai, que nem ontem, nós comemos pizza. Então, hoje você dá uma maneiradinha no dia, sabe? Come bastante proteína, come sua saladinha. E aí, à noite, você vai... Eu não consigo comer uma pizza inteira mesmo, entendeu? Comi meu pedacinho de pizza, fui feliz, maravilhosa. Esse é o papel do nutricionista. Exatamente. Educar. Gente, vocês já ouviram falar sobre aquela questão de, por exemplo, sair da dieta comendo um bombom, então agora eu vou sair o resto do dia e pronto, né? Vou estar o pau da barraca. Essa frase arde os ouvidos dos nutricionistas. Sai correndo atrás desse prejuízo desse Pois dia é. gente. Não faz sentido, né? Faz. Não faz sentido. Ali que ela dá nome pras pessoas, né? Eu sou dessas, você cancelada. Não, me cancela. Ai, Lica. Ó, falando em nomes, Princesa Dai, né, em memória. Nós vimos em filmes aí que ela tinha a bulimia e depois a anorexia. E todo mundo elogiando a magreza sempre da Princesa Dai. Como nós devemos lidar com aquela pessoa que a gente está vendo, que já passou do ponto? Eu tenho uma amiga que, meu Deus, ela posta uma foto, gente, é puro osso. E todo mundo sabe que ela tem esse problema com a comida. Só que o pessoal vai lá e põe linda, maravilhosa, ai, sua magra, como se isso fosse saudável. Para os amigos, para os familiares, como... também não precisa falar que ela não está bem ou qualquer coisa, mas como lidar com isso? Elogia, não elogia? Olha, eu vou passar essa bola pra você, mas antes eu vou contar de um caso de uma vez na faculdade, que um professor estava comentando, né? Que uma paciente dele, a galera vinha elogiar muito ela, que ela tinha emagrecido, ela era uma paciente que estava sobrepeso, e aí ela estava na luta de um câncer. E aí ela falou isso pra ele, ela falou assim, você não sabe a dureza que tá emagrecendo diante de uma doença muito triste. Sim. E aí esse meu professor falou assim, gente, se a opinião não foi solicitada, se ninguém não perguntou né? como eu estou, não fale o que você acha. Porque é muito ruim tanto pra quem emagreceu demais quanto pra quem engordou demais, ficar escutando o tempo todo, nossa, como você está magra, nossa, como você engordou. Mas isso também, é muito ruim. Se coloca isso como elogio, ela não vai incentivar alimentar que ela... Com certeza, coisa. Com certeza. Eu acho que tanto o excesso de magreza, como por exemplo uma anorexia, e o excesso de gordura, né, como uma obesidade, não tem que ser tratado como uma forma natural, porque acaba sendo saúde, a questão uma questão de dizer saúde, plus maravilhosas, nada contra, desde que a sua saúde esteja ok. Exato. O que a Cacau trouxe pra gente lá no começo, né? O fato de você não conseguir abaixar pra amarrar o sapato, isso impede você ter qualidade de vida. Exato. Então o que a gente tá falando não é sobre a imagem corporal, mas a qualidade de vida que você vai ter. Fora as comorbidades também que a pessoa pode Que vir a ter, desenvolve. né? Mas você sabe que o que me deixava mais triste nessa época, eu vou contar uma coisa aqui que eu não contei pra ninguém. Ai, Só a olha. família que sabe. Sério.
Eu tinha muito seio, mas muito mesmo. Timotinho, segura na mão. Segura e me ajuda. Eu tinha muito seio, eu usava tipo sutiã 52, assim, eu tinha muito mesmo. E eu sou baixa, eu tenho 1,63 m. O que aconteceu? Eu chegava em casa, porque eu andava, então eu cansava muito. Eu chegava em casa, eu tirava meu sutiã debaixo do meu seio, todo machucado. E aí o mau cheiro que aquilo dava. Gente, ninguém fala essas coisas, mas é verdade. Não é só o fato de você não conseguir andar, o fato de uma roupa... eu fui na loja e não encontrei uma roupa. Não, gente, é pior que isso. É o corpo dá cheiro. E aí me cortava, né, porque assava pele com pele, o sutiã não aguentava segurar o seio. E aí eu deitava na cama, eu lembro que eu soltava o sutiã e o peito subia assim, né, aquilo vinha um ar, me aliviava. Mas o cheiro que subia junto era insuportável. Eu falei, não, agora não dá mais. Tá vendo? Isso não é ter qualidade de vida. Não, de jeito nenhum. Aí você não, por exemplo, as pessoas dizem, meu casamento acabou porque eu engordei. É uma coisa a se pensar também, você não está se amando, você não está se cuidando como que você quer que o outro te ame, te cuide, te ajude, se você não está se amando. Eu acho que é uma reciprocidade, sabe? Eu acho que precisa ser mútuo isso. Então você precisa se olhar e se amar. Não estamos falando aqui sobre magreza excessiva, sobre você passar fome, nada disso. É ser uma coisa natural, uma coisa saudável e você se enxergar. Eu preciso por mudar. dividir conosco. Eu acho muito que obrigada. tem muita valia. E daqui a pouco a gente está acabando. Olha como correu rápido. Vamos falar das embalagens, dos produtos. Tampei aqui, né? Que nós devemos. Vamos aproximar aqui da câmera. Lembrando que no mercado tem muitos produtos que nos enganam, né? Sim. Ela vai falar separadamente dos produtos e como que nós devemos. O que nós devemos olhar. Pegamos uma embalagem e eu tenho dois produtos, um light e um normal. E dentro disso, qual o produto que eu devo escolher? Porque sempre baseado na caloria, não os valores nutricionais que eu devo ficar atenta. Tá. Acho que uma frase muito importante de eu dizer primeiro é: a comida, ela não tem ingrediente, ela é um ingrediente. Então, sobre o que a Cacau estava falando, que 80% do dia dela ela faz correto, o que ela está querendo dizer? 80% do meu dia eu como fruta, verdura, legumes, carne, queijo, leite, ovos. Então, isso é importante primeiro, tá? Depois, quando a gente entra nos produtos, eu sempre, quando eu vou ensinar para os pacientes, cara, o número, como a gente estava dizendo, às vezes você vê lá, um tem 110, o outro tem 120 calorias, um tem 100 miligramas de sódio, o outro tem 120. O que muda? Porque o número para o paciente, ele não tem esse entendimento. Eu sempre falo, olha a lista de ingredientes, o que tiver menos, você vai optar por ele. Porque a sua base... moleque, adorei! A sua base de 80%, ela tá boa. Então, o que você vai pôr de produto industrializado, você vai optar pelo que tem menos. Tá? Olha que então, dica incrível, quando chegar lá no mercadinho, não vai olhar o número, porque vocês não alguns sabem, né, dos números específica, né? Não precisa. Porque tem paciente que sabe mais número do que eu. Chega lá, tem coisa que tem tantas calorias, eu fico assim, tá. Eu tive uma época da minha vida, acho que por uns 3 anos, eu não comia nada industrializado, absolutamente nada. Parabéns. Se tivesse qualquer coisa que veio numa embalagem plástica, por exemplo, eu já não comia. Hoje tem muito industrializados ali, como a gente estava falando, a indústria ela tem evoluído muito, então hoje tem muitos produtos que são bons da indústria. Por exemplo, Whey Protein. Sim. Whey Protein é um excelente alimento. Cerveja também, tá? Mas vocês não contam pra ninguém que eu falei isso, tá? Gente, eu te amo. Eu não queria dizer, Timotinho, te amo também. Ela entendeu que pode beber diariamente. Olha ali, social, depois do podcast né? a gente conversa. Depois a gente conversa. Vamos conversar em um outro local. Tomando uma cerveja. Mas então a questão, se você quiser mostrar aí pra galera, olha a diferença do tamanho desta lista pra essa lista. E é da então mesma... é a mesma marca, só que são produtos diferentes. Olha a quantidade de produto. Desse tamanho a lista, o outro é desse tamanho. Então, basicamente, esse tem 3 ingredientes, o outro vai ter lá 6, 7, 8. Gente, eu adorei isso. Ficou muito mais fácil a minha vida. Ai, adoro essas praticidades. Meu sobrenome é Praticidade. Gente, maravilhosa. Então, já que seu sobrenome é Praticidade, me fala as suas redes sociais
Ó, meu Instagram tá @Letícia Nutri. Almança com um S. WhatsApp para agendamento de consulta. 16 992 18 8357. Ai, muito obrigada, viu, Lê? Imagina, Amei. Lica. Só essa dica pra mim já foi dica de ouro. Que bom, fico feliz. Você, Fer, suas redes sociais. Meu Instagram é @psicopironelli, Pironelli com 2 L's. Recém-mamãe, uma graça. 2 meses, Ravizinho. Posta mais seu filho que dá audiência. Vou postar. E o meu telefone é 16 982 15 25 14. Muito A gente fica à obrigada. disposição. Cacau não maravilhosa. Fala Mais ou menos. bem mais ou ou menos. menos. Fraquinha. Meia boca. Meu Instagram é @cacaumunizum. Pode seguir lá, viu? É legal. Eu bacana. posto as frutinhas, mas também a pizza, né? Com certeza. Equilíbrio. Aí faz certeza. receitinha. Ninguém fala, Faça mas ela luta receitinha. boxe, viu? Ó, Ale? tá vendo? Boxeadora. Então, assim, quando eu falo pra não beber cerveja, não é pra beber cerveja. Eu preciso manutenção. Pegou na ferida. Eu chamo meus pacientes pra treinar boxe comigo quando eles me desobedecem. Mentira, tá, gente? Quero, porque só assim eu tomo rumo nessa vida. Muito chacoalhar. obrigada pela sua audiência. E foi mais um RP Pod, podcast oficial de Ribeirão Preto. Beijo grande. RP Pod, o podcast oficial de Ribeirão. Apresentação: Lica Gimenez e convidados.